Percebe a ser testemunha de fé e amor. Nós precisamos ter fé e amor para transmitir o que é sagrado, porque Deus é amor. Isaías 43. E agora, eis o que diz o Senhor, aquele que te criou, Jacó, e te formou, Israel: nada temas, porque eu te resgato, eu te chamo pelo nome, és meu. Quantas palavras de amor e força que o Senhor vem nos falando, desde a hora que eu comecei a falar. Não somos nada, um pingo d'água somente, um animal criado por Deus somente. Ele nos chama pelo nome. Hoje Ele chama a cada um que está aqui pelo nome, porque eu te criei, és meu servo. Sandra, Gabriela, Kátia, Maurício, Luana, Tamires, que chama o João, o Egídio, chama lá o Yuri, Mariana, Luciano, Carlos Henrique, Marcela, Edna, Hugo e muitos outros que não estão aqui hoje. O Senhor nos chama pelo nome. Servo é ter promessa de bênção e unção. Isaías 44. Agora escuta, Jacó, meu servo, Israel, a quem escolhi. Eis o que diz o Senhor que te criou, que te formou desde o seio materno e te socorreu. Nada temas, Jacó, meu servo, meu Israel, a quem escolhi, porque derramei água sobre o solo sequioso, e eu a farei correr sobre a terra árida. Nos chamou pelo nome, nos pegou talvez áridos ainda um dia estávamos longe dele. E hoje, e a partir do momento em que vocês começaram a caminhar, porque já pertenciam ao Senhor, mas no momento que ouviu o chamado, o coração nosso já não é mais para você. E já está brotando e jorrando água do nosso coração nesse momento. Porque o Senhor já está cumprindo a promessa de bênção sobre nós. Porque uma vez que o seu Espírito está sobre nós, os seus servos, nós podemos cumprir com todas e receber, as promessas do Senhor. Não basta ser servo, é preciso ser luz, porque nós não podemos fazer um teatro sacro, uma pregação, um ministério de música, qualquer que seja o ministério, em união com Deus, para depois sair lá fora e expressar depois o nosso corpo de uma forma que não é da vontade de Deus. Usar o nosso corpo para coisas que não é da vontade de Deus. Ser servo é carregar o selo de compromisso com Deus. O ministério de teatro é um ministério de artes para Deus, onde o corpo precisa ser usado tão somente então para Deus. Mas antes de ser um ministério de teatro, todos nós como servos não podemos falar que somos servos e lá fora fazer a nossa vontade, porque o nosso pensamento deve estar em Deus. As coisas que ficaram para trás não podem mais carregar conosco. Precisamos ser novos em Deus, novos em Cristo, viver em Cristo, para quando você for pregar, você consiga realmente ser luz. Para quando você for cantar, expressar
pelo que sai da sua boca, realmente, que é viver em Deus, viver em Cristo, e assim mesmo no teatro. Por mais que o papel que você vai fazer tenha que usar de repente uma roupa curta, alguma coisa, você vai ter que viver aqui, no teatro. Para quê? Para poder mostrar para os irmãos a necessidade daquele momento que está sendo passado. E ali tocar no coração e ser instrumento de conversão e salvação. E salvação. É necessário ser servo e discípulo. Isaías 50. Muitos de nós confundimos que servo, ele só trabalha. Isaías 4, 50. Aqui é a palavra. O Senhor Deus deu-me a língua, um discípulo, para que eu saiba confortar pela palavra que está abatido. Cada manhã ele me desperta meus ouvidos, para que escute como discípulo. O Senhor Deus abriu-me o ouvido e eu não relutei, não me esquivei. Um servo discípulo não pode correr do Senhor, né, e se esconder, mas sim buscar oração, comunhão diária com Jesus, para poder ouvir a sua voz. Senhor, o que vou fazer? Senhor, esse papel que eu vou representar, coloque em minha tua unção. Tudo que eu venha passar, que não seja só eu, que seja o teu Espírito em mim, seja qual for o papel que eu vai representar. E que eu seja assim, Senhor, instrumento de conversão. É o que foi citado bem no começo. O servo precisa estar em oração. Precisa estar em oração todos os dias, em comunhão com Cristo, da igreja. Né? Não dá para ficar só dentro da igreja. O servo tem que trabalhar. Né? O servo tem que ser servo lá fora. Mas precisa ter oração diária, leitura da palavra diária, precisa estar vivendo em comunidade na igreja, né? Sempre. No final de semana nós temos obrigação de cristãos, de servos, né? Nós precisamos. Modelo de servos. Nós, se nós buscarmos a palavra, nós vamos ver tantos modelos de servos temos. Tantos. Nós vamos lá em Noé. Noé era visto como um louco, tinha que construir, né, uma arca, porque tudo ia encher de água e o Senhor falava com ele. Olha, ele ouvia o Senhor, mas ele era visto como um louco. Mas ele acreditou, ele construiu a arca. Nós precisamos acreditar. Vamos ver Abraão. Abraão levou o filho dele lá no alto monte. E o Senhor falou: você me serve mesmo? Crê em mim, eu sou teu Deus. Dá-me o teu filho único, teu primogênito, um sacrifício. Abraão não relutou. Fez tudo certinho, como o anjo falava, colocou o filho dele lá, para ser dado para Deus como um cordeiro, em oferecimento a Deus. O tamanho da fé e do servir de Abraão, de realmente entregar tudo que ele tinha, a maior riqueza. Acredito que a maior riqueza dos seus pais hoje são você. Assim como eu, como mãe, a maior riqueza são os meus filhos. E Abraão colocou lá o seu filho prontinho para ser dado em sacrifício, até que o anjo disse: Abraão, o Senhor Deus manda fazer assim a sua fogueira, colocar o seu filho, até que Deus disse: Abraão, confio em ti, provaste realmente a tua fé. Né? Você não precisa sacrificar o teu primogênito. Né? Servo mensageiro da paz e da alegria. Isaías 52. Servo mensageiro da paz e da alegria. 13. Eis que meu servo prosperará, crescerá, ele se elevará, será exaltado, assim como à sua vista muitos ficarão embaraçados, tão desfigurado
também que por ele servir, né, ele precisa de uma troca com Deus, do ter, do que serve. Sejamos servos tão somente de esperar em Deus, de fazer a vontade de Deus tão somente, porque o resto não fará por nós.